Me volto nesta noite para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, versículo de número 3. Abra comigo a palavra de Deus nesta noite. Em Mateus capítulo 18, versículo de número 3, esta declaração do Senhor Jesus, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Esta é uma palavra, ou melhor, são palavras sobre o perigo do auto-engano espiritual. Uma palavra aos iludidos espirituais. Queridos, é sobre conversão, é sobre a maravilha da experiência da conversão, é sobre a necessidade de uma experiência real, particular, pessoal de conversão com Deus. Conversão para com Cristo, nascer de novo, é algo absolutamente necessário, declara e enfatiza a palavra de Deus. Na jornada da vida, ao longo desta breve jornada da vida, o acontecimento que tem a maior consequência na vida de uma pessoa para o aqui e para a eternidade é a conversão, se ela aconteceu ou se ela não aconteceu. E conversão deve acontecer antes de cada um de nós partirmos para a eternidade. A vida, queridos amigos, ela é nada mais do que um período probatório para uma pessoa buscar o seu Criador, conhecê-lo e experimentar esta gloriosa, imensa obra de conversão. Tudo mais do que isso é manutenção do corpo. A vida é um período probatório para se buscar e se encontrar a Deus. Mas ninguém ao entrar nesta vida, ninguém nasce convertido. A conversão, ela deve acontecer, deve haver um momento na história da tua vida, da minha vida, em que a conversão deve tomar lugar, ela deve acontecer. Ninguém nasce convertido. Se alguém disser: eu sempre fui um convertido, eu sempre fui um cristão, um crente, eu nasci numa família de crentes, desde que eu me entendo por gente, eu sou um cristão, meu pai era um pastor, minha mãe uma pastora, uma missionária, desde que eu me entendo por gente, eu sou um cristão. Bem, essa pessoa, ao dizer tal coisa, ela está demonstrando que não conhece o cristianismo bíblico, que não entende o que de fato é conversão, porque ninguém nasce convertido, ninguém nasce salvo, ninguém nasce um cristão. Você pode nascer num país cristianizado, assim por dizer, ao invés de nascer num país islâmico, mas ninguém nasce uma pessoa convertida. Se você é batizado, por exemplo, logo que nasce, aos 8 dias de vida, você não nasceu de novo, você não foi convertido, você passou por um rito religioso, foi introduzido a uma comunidade religiosa, mas você não nasceu de novo. Ninguém nasce convertido. Dizer eu nasci um cristão e nasci convertido é uma contradição em termos, porque o termo conversão representa uma mudança. Converter, se você está indo em uma direção, você converte o caminho em outra direção. Assim ninguém pode ter nascido convertido. Conversão precisa acontecer. Conversão é tão grande, é tão maravilhosa, é um acontecimento tão importante, tão pessoal, que altera todas as coisas na vida de uma pessoa e muitas vezes na vida daquelas pessoas que cercam esta pessoa. Toda pessoa que é um crente hoje é alguém que foi convertido um dia. É alguém que estava indo espiritualmente em uma determinada direção, longe de Deus, para mais e mais longe de Deus, e teve o seu caminho convertido de volta a Deus. Toda pessoa que hoje é um cristão convertido, um evangélico convertido, é alguém que passou de um estado espiritual para outro. Ele foi convertido, a Bíblia chama isso de passar da ignorância sobre Deus para o conhecimento de Deus, para o conhecimento da verdade, passar da morte espiritual para a vida espiritual, passar do pecado, do domínio do pecado, para a liberdade dos filhos de Deus, passar da morte para a vida. Isso é conversão. E uma pessoa não poderá entrar no céu, uma pessoa não poderá, assim por dizer, ser aceita diante de Deus sem conversão, sem esta obra histórica aqui neste mundo, em sua jornada. E é sobre isso que nós queremos considerar nesta noite. E é por isso que estas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui neste versículo que nós acabamos de ler são palavras que foram dirigidas a certos homens espiritualmente iludidos. E é por isso que é importante considerar essas declarações de Cristo e esse lidar dele com alguns dos seus discípulos, porque pode muito bem ser que alguns dos seguidores de Jesus Cristo, talvez aqui, nesta noite, sejam meros fãs de Cristo, sejam meros amigos do Evangelho e coadunam com a igreja e participam das atividades da igreja, e abraçam o cristianismo,
mas pode muito bem ser, e esse foi o meu caso, muitos anos atrás, que alguns aqui estejam vivendo numa ilusão religiosa, imaginando-se que porque possuem uma profissão de fé, professam o cristianismo, porque frequentam uma igreja, têm uma garantia do céu, quando muitas vezes nunca experimentaram em suas vidas conversão. Bem, deixe-me lidar com esse texto porque ele é surpreendente, mesmo para aqueles que já experimentaram conversão. Talvez na tua mente, foi para mim por muito tempo, ao ouvirmos sobre os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, andando com Cristo, realizando seus milagres, que de alguma maneira eles sempre foram salvos, não é verdade? Que de alguma maneira eles sempre foram crentes em Jesus Cristo. Ali estão os discípulos, realizando milagres, andando com o Senhor, fazendo a obra. E nós temos esta ideia que parece que eles nasceram já cristãos e estão ali seguindo a sua obra desde sempre. Mas isso não é o fato. E aqui nós aprendemos algo realmente chocante sobre muitos desses discípulos, e aqui está registrado como uma lição para nós nestes últimos dias. Deixe-me falar sobre o contexto deste versículo. No capítulo 18, versículo 1, o Senhor Jesus Cristo declara estas palavras. Mateus, na verdade: naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Naquela mesma hora. Que hora? Bem, os versículos anteriores do capítulo anterior nos diz. Isso aconteceu na cidade de Cafarnaum. Você se recorda, Cafarnaum era uma daquelas cidades em torno do lago da Galileia. Imagine um círculo, algo oval, o lago da Galileia era oval, o Jordão descendo, alimentando o lago, seguindo até o Mar Morto. Na parte norte do lago da Galileia estava Cafarnaum. Um pouco mais para o oeste estava Betsaida, e ao oriente estava... me fugiu o nome agora, perdão, das cidades mais importantes ali no Lago da Galileia, Tiberíades, perdão. E o Senhor Jesus Cristo, chegando aos 30 anos de idade, desceu de Nazaré, que era no monte, e se dirigiu a Galileia, Nazaré também na Galileia, mas ao Lago da Galileia, e colocou o seu centro de operação, se por dizer, na pequena cidade de Cafarnaum, uma cidade muito importante, uma cidade, digamos assim, que tinha um centro de comércio internacional, porque por aquela cidade passava uma rota antiga muito importante que conectava a Europa com a Ásia e com a África, era chamada de Via Maris, porque passava próximo ao mar, não é Mediterrâneo, e ela pontuava naquela cidade também de Cafarnaum. E ali viam gente de várias partes do mundo, várias línguas eram ouvidas ali, havia um intenso comércio, embora uma cidade pequena, e ali também havia um centro, um ponto de coleta de impostos. E o Senhor Jesus Cristo estabeleceu o ministério inicial. E nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, ele retorna de uma de suas missões, de volta a Cafarnaum, e ali ele possuía uma casa, uma residência. Nós não sabemos se era dele própria, ou se ele residia ali na casa de Pedro, que tinha uma residência naquele lugar. E nós lemos no versículo anterior, capítulo 17, versículo 25, na verdade, que entrando em casa... Simão, isto é, ele foi inquirido pelos coletadores de impostos se Jesus pagava imposto. Ele disse sim. Ele vai à sua casa onde estava Jesus, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo, dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro diz positivamente dos alheios, e o Senhor Jesus Cristo, para não darmos escândalo, vai, busca o dinheiro que está na boca daquele peixe e paga o nosso imposto. E é nesse contexto, Pedro entrando na casa, os discípulos vindo atrás de Pedro também, o conjunto dos discípulos, que nós lemos estas palavras de Mateus, no capítulo 18, versículo 1, naquela mesma hora em que Pedro estava conversando com Cristo, e Cristo dando orientação a Pedro sobre o pagamento do imposto. Naquela mesma hora chegaram os demais discípulos a Jesus Cristo. Os demais discípulos chegaram, os 12 discípulos, nos diz Marcos em seu evangelho. Talvez alguns outros também, provavelmente um número maior, porque neste período, quando Jesus estava em Cafarnaum, um grande número de discípulos o cercavam. Então talvez nós tenhamos aqui os apóstolos e um outro número de discípulos também reunido com Cristo, e naquela mesma hora chegaram os discípulos. Mas Marcos, em seu evangelho, ele nos informa algo mais. Os discípulos chegam aqui em Mateus com uma pergunta para Jesus Cristo, dizendo: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Marcos, em seu evangelho, no capítulo de número 9, versículo de número 33, ele nos informa, no mesmo contexto, que os discípulos vinham brigando,
contendendo, debatendo a respeito desta questão. Versículo 33 e 34 de Marcos, capítulo de número 9. Chegou a Cafarnaum Jesus, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado, e o termo aqui, eles estavam com rixa, debatendo entre si qual era o maior. Interessante, não é? Aqui está o contexto. Jesus em Cafarnaum, ele chega de uma missão, ele vem junto com Pedro, entra na casa, não sabemos se é a casa de Pedro ou na própria casa que ele havia alugado. Aquela questão sobre o tributo, naquela sequência, imediatamente chegam os demais discípulos, abaforados, quentes, rixosos. Houve debate, houve confusão, houve faísca, procurando saber e debater entre eles quem era o maior no reino dos céus, quem era o maior, quem teria a preeminência, cheios de ambição, cheios de cobiça. E eles chegam a Cafarnaum, e a primeira oportunidade que eles têm para conversar com o Senhor, que conhece todas as coisas, é trazer essa importunação e inquiri-lo desta questão tão terrena e dizer: Senhor, quem dentre nós será o maioral? Não é surpreendente? Observe que a pergunta que eles fazem não é: Senhor, qual deve ser o caráter de um verdadeiro discípulo para que ele seja considerado maior no reino dos céus? Não foi esse tipo de pergunta, porque se fosse essa pergunta seria uma boa pergunta, porque Cristo imediatamente iria lhes ensinar o caráter do reino, iria recapitular o sermão do monte, as bem-aventuranças para eles, e dizer: vocês não se recordam, bem-aventurados estes, bem-aventurados aqueles. Mas não foi esse tipo de pergunta que eles fizeram. Essa seria uma boa pergunta. Eles aprenderiam as virtudes de um cidadão do reino dos céus e colocariam em prática quais falhas, quais erros, quais pecados lutar. Senhor, qual é o caráter de um verdadeiro cidadão do céu? Não foi essa pergunta. Eles poderiam ter perguntado, talvez, como salmista no Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo templo? E o Senhor teria respondido: aquele que anda em sinceridade, aquele que teme ao Senhor. Não foi esse tipo de pergunta louvável do salmista. Não, queridos amigos, eles estavam cheios de ambição terrena, cheios de cobiça terrena. A ambição e esse desejo de proeminência entre o povo de Deus os levou a trazer essa questão a Cristo. E no caminho estavam eles ali em debate, em atrito, talvez como adolescentes, não é? Brigando a respeito de alguma coisa no caminho, sem considerar um mau testemunho, sem considerar a unidade da fé, não percebendo que isso poderia causar a todos eles. E quando eles chegam a Jesus e perguntam quem é o maioral no reino dos céus, pela maneira como eles questionam a Cristo, de uma maneira direta, seca, eles esperavam que o Senhor Jesus Cristo dissesse: sim, é este. Apontasse o dedo: é Pedro? É Tiago? Não, é Filipe. Filipe será o maioral. Vocês agora não podem aquietar a situação, já sabemos que vai ser o maioral. Senhor, quem será o primeiro-ministro? Quem será o maioral no teu reino? Bem, ao perguntar isso, você sabe, eles estavam pensando de uma maneira política, não era verdade? Como todo judeu da época, aqueles judeus apóstolos, eles tinham aprendido dos rabinos que quando o Messias chegasse a Israel, ele haveria de restaurar o governo político de Davi e trazer de novo a era de ouro, de vitórias, de conquista, de prosperidade que havia na antiguidade, no período de Davi e de Salomão. Eles esperavam erradamente um Messias meramente político, que elevaria Israel entre todas as nações como uma nação poderosa. E assim, pensando desta maneira, nesta altura do campeonato, capítulo 18, eles imaginavam, porque Cristo havia separado aqueles homens, que eles, quando Cristo instalasse o seu governo em Jerusalém, subisse ao trono, eles seriam os ministros do governo, primeiro-ministro, ministro da Casa Civil, ministro da Educação. Mas Senhor, que maravilha, nós já sabemos que vamos ser os ministros do teu reino, mas diga aí, Senhor, quem vai ser o maioral? Quem vai ser, não sei, ministro da Casa Civil? Quem vai ser aquele que vai ter uma voz maior? Nos diga, põe logo, vamos decidir essa questão aqui, vamos acabar com essa conversa. Eu já disse que sou eu, não concordou? Ele já disse que sou eu. Senhor, diga-nos, quem é o maior no reino dos céus? Surpreendente, não é? Que eles façam uma pergunta como esta, porque eles já haviam pregado muito nesta altura sobre o reino dos céus.
mas eles ainda não compreendiam claramente o que era o reino dos céus. E assim, orgulhosamente, eles queriam saber dentre eles quem seria o maioral. É provável que o número desses discípulos aqui ainda não tinha nascido de novo. Embora tinham andado com Jesus Cristo já por muito tempo, embora tinham aprendido muitas doutrinas e mesmo realizado milagres sob o comando de Cristo, é muito provável que muitos deles ainda não tinham nascido de novo e eles pensavam ter o seu lugar garantido no céu por meramente andar com Jesus Cristo, por meramente serem seguidores de Jesus, terem sido escolhidos por Ele para estar junto com Cristo, por se identificar com o reino de Cristo. Eles tomavam então como certo que teriam um lugar garantido no céu, mas o Salvador precisa dar um choque de realismo neles e acordá-los. E é maravilhoso ver a maneira como o Senhor Jesus Cristo responde a pergunta, enquanto eles perguntam: Senhor, quem em teu reino, dentro do teu reino, ali, será o maioral? A resposta do Senhor Jesus Cristo é nessas linhas: antes de vocês considerarem quem é o maioral no reino de Deus, vocês deveriam estar preocupados em saber se vocês já entraram no reino de Deus. E Jesus, chamando o menino, pôs-o no meio e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo passa a ensinar os seus próprios apóstolos que antes de desejarem ser alguma coisa no reino de Deus, eles deveriam entrar no reino de Deus, serem recebidos ali, e isso tem a ver com conversão. E é verdade, vos digo que se não vos converterdes, de modo algum entrarei no reino dos céus. Talvez eles tenham se chocado com este ensino. E o objetivo de Cristo, mais uma vez, é levar aqueles homens a pensar, a considerar. E meus amigos, isso nos deve fazer pensar nesta noite, neste dia de hoje, aqui neste lugar, e a considerar se nós já temos um lugar no céu, embora nós nos identifiquemos com o cristianismo. Alguns já foram batizados, outros estão na igreja desde que nasceram, outros têm feito muitas coisas na igreja. A identificar, a examinar o nosso coração e saber se nós já experimentamos conversão. Aqui está diante de cada um de nós nesta noite, jovens e adultos, meninos e meninas, uma grande questão. Eu sou um mero discípulo de Cristo, ou eu já passei da morte para a vida? Se aqueles apóstolos que andavam com o Senhor, que pregavam junto com o Senhor, que realizaram milagres, que viram mortos sendo ressuscitados, que viram como nenhum outro homem o Senhor Jesus Cristo naquele monte da transfiguração, como que despir-se por um momento da sua máscara da humanidade e o resplendor da sua glória, e ouvir a voz dos profetas e de Deus, eram homens que talvez neste momento, alguns deles não tinham nascido de novo, quanto mais você e eu, que nunca vimos com os olhos da carne a Cristo Jesus, nem ouvimos a sua voz em nosso ouvido. Podemos estar errados a respeito de nossa presunção de sermos filhos e filhas de Deus, meros aderentes do cristianismo. Você percebe a gravidade, a necessidade deste incidente? Esse é um incidente que vem a você e a mim como uma mensagem dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Você está em pé na fé? O que você tem em suas mãos? Um certificado de batismo? Certas experiências na igreja, uma família cristã ou conversão? Em verdade vos digo, apóstolos, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Frequentar uma igreja, uma boa igreja, uma igreja bíblica, ouvir a palavra de Deus de vez em quando, mesmo ser muito frequente numa igreja, admirar a Jesus, se empolgar com sermões, chorar, sentir-se emocionado durante o louvor, nada disso garante um lugar no céu. Somente a conversão. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, de modo nenhum. E assim são muitas pessoas. Há muitas pessoas que vivem uma ilusão religiosa.
São muitas pessoas religiosas que imaginam ter um lugar no céu, mas cuja convicção está baseada em uma mera suposição, em uma mera intuição. Eu imagino, eu sinto que eu sou um crente, eu estou na igreja, eu não sou contra o cristianismo, eu não sou dessas pessoas que dizem, eu não creio em Deus, eu não me interesso pelo cristianismo. Não, eu creio, eu abraço estas verdades. Mas quando as vidas são colocadas sob a lente da palavra de Deus, observa-se muitas vezes que é uma vida caracterizada por frieza espiritual. E embora não haja nenhuma evidência sequer de conversão, uma experiência real, o que as pessoas têm muitas vezes é um batismo em suas mãos, uma tradição religiosa, uma família religiosa, frequentar uma igreja. Então essas palavras são para nós nesta noite. E digo-vos que se não vos converterdes, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Mas o Salvador, ele está determinado a ensinar os seus discípulos. E ele segue então dizendo no versículo de número 2, depois desse choque de realidade, e Jesus então, chamando o menino, pôs no meio deles. Não é interessante? Imagine a cena. Ali veio os superapóstolos, cheios de cobiça e de ambição. Nós somos melhores, Senhor. Houve alguém que não estava com a gente expulsando demônios, nós queremos que o Senhor proíba eles e o Senhor tem que ensiná-los. Senhor, essas pessoas samaritanas não te receberam, diga que chamamos fogo do céu para queimar todo mundo. Esse era um sentimento que ainda existia dentro deles. Eles estavam muito cru ainda, e nós temos toda a simpatia, porque nós temos tanto a aprender com eles. Mas lá vem aquele grupo, sol escaldante, chegando em Cafarnaum, brigando, em atrito, e Pedro, mais velho, já estava ali, talvez ele veio nessa discussão também junto e já foi para frente. Eu sei que eu sou maior, deixa eu ir embora logo, ele era assim afoito. E João ali, filho do trovão, e Tiago, e um trovejando no outro, e eu fiz isso, e o Senhor me mandou fazer aquilo, eu que carrego a bolsa, eu sou Judas, eu sou tesoureiro aqui, quem é o maioral? Eles chegam nesse atrito, cheio de cobiça, cheio de vaidade, cheio da carnalidade e de presunção satânica. E o Senhor Jesus Cristo, ao chegar no Senhor Jesus Cristo, a pergunta é, Senhor, decida essa história logo. Quem é o maioral aqui entre nós? E não é maravilhosa a maneira como o Senhor lida com a questão? Ele simplesmente não responde. Ele vira para o lado, nós não sabemos se ele está na porta da casa, ele chama uma criança. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Talvez um parente, um sobrinho, filho de Pedro, alguma coisa do tipo. Ele faz algo inusitado, não é? Senhor, sim ou não? Responda, lida com a gente aqui. Ele olha para o lado, chama um pequeno menino, talvez estende a mão, uma pequena criança, e o traz. O termo grego aqui não é menino, é criança. Poderia ser um menino ou uma menina. É o termo infante, um pequeno infante, uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, no máximo 3 anos de idade. E Jesus Cristo, tomando um infante, o pôs no meio deles. Bem, você sabe, o Senhor Jesus Cristo frequentemente ensinava por sinais e ilustrações muito sensatas, não é verdade? Esses eram seus recursos visuais, ele fazia isso como os profetas do passado. E aqui ele chama uma pequena criança para ilustrar algo que os discípulos persistiam em não entender. E como um mestre maravilhoso, que tinha ensinado por palavras e eles não entenderam, agora ele precisa ilustrar e desenhar e mostrar para eles. Ele chama uma pequena criança. Marcos nos informa com uma beleza tão singela que ele toma em seus braços o pequeno menino para pôr, a pequena criança para pôr no meio dos discípulos. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Não para os discípulos brincarem com a criança, mas para aprenderem algo daquela pequena criança. Meus queridos amigos, ele usará uma pequenina criança, um infante, para ensinar àqueles homens 2 coisas necessárias, absolutas, para alguém entrar no reino dos céus. E a primeira coisa que ele ensina é sobre conversão, que sem conversão ninguém entrará no céu. Ali estavam eles, cheios de orgulho, cheios de atrito, cheios de inveja, cheios de ambição, cheios do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu sou o maioral. Cheios de pecado no coração.
E o Senhor diz: se vocês não se converterem e se arrependerem de seus pecados, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. E a palavra de modo nenhum aqui, se é uma palavra enfática no grego neotestamentário, é essa. É de modo nenhum, jamais, impossível. Agora, esse é o mesmo evangelho pregado para os apóstolos que Jesus Cristo pregou em toda parte. Não é maravilhoso observar as Escrituras? Na verdade vos digo, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. É exatamente o mesmo evangelho que ele pregou a Nicodemos, aquele fariseu, em João capítulo 3, versículo de número 3. Jesus respondeu e disse a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, como menino, não pode ver o reino de Deus, muito menos, como ele diz aos apóstolos, entrar no reino de Deus. Não é o mesmo evangelho? Não é incrível pensar que ele tenha pregado este evangelho aos fariseus e aos gentios, novo nascimento, e agora ele vira para os seus discípulos e diz: é necessário vos é nascer de novo. E essa mensagem é para nós nesta noite, meus queridos amigos. Você vem a Deus em sua imaginação com um batismo, com uma vida na igreja, com a família religiosa, com boas obras. Sou um cidadão decente, e você tenta apresentar em tua imaginação isso para Cristo, e a resposta será a mesma: necessário te é nascer outra vez. Esse é o mesmo evangelho. É tremendo. E Jesus, nós lemos, trazendo esta criança, colocando-a no meio deles, começa a ensinar então esta lição aos discípulos. Eu gostaria que você percebesse algo de muita importância aqui, que a nossa tradução não deixa claro. O termo grego traduzido como conversão, converterdes, traz a ideia de tornar-se, transformar-se. Em verdade vos digo, que se não vos tornastes, se não vos converterdes, tornar-se, transformar-se, mas transformar-se em quem? Veja a cena. No colo do Senhor Jesus Cristo estava um pequeno infante. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizestes como esta pequenina criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ali estavam eles, homens adultos, se gabando, cheio de arrogância, e o Senhor põe uma criança singela, humilde assim moralmente, por dizer, diante deles, pequenina e frágil, e diz: aqui está que vocês precisam nascer de novo, como um bebê que nasce, tornarem-se uma criança, nascer de novo. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornassem como um menino pequenino, nunca entrareis no reino dos céus. Talvez na mente daqueles discípulos, naquele momento, tenha vindo a mesma indagação que veio na mente de Nicodemos: como pode? Nós somos homens barbados, cheios de filhos, e nascer de novo, entrar no ventre da nossa mão? Eu não entendo, eu não compreendo. Bem, eles deveriam se tornar uma criança, nascer de novo. O Senhor está dizendo a mesma coisa que disse ao fariseu Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer da água e do Espírito, ser convertido. A mesma coisa aos discípulos, a mesma coisa a evangélicos, a mesma coisa a cristãos nominais, a pessoas que seguem a Cristo, mas talvez nunca experimentaram convertido. Querido amigo, cristianismo não é meramente frequentar igreja, não é meramente o debate entre as melhores igrejas, doutrinas mais próximas da palavra de Deus, ser um calvinista ou ser um arminiano. Cristianismo é conversão. Cristianismo é ter nascido de novo, é ter experimentado em tua vida pessoal, individual, a obra do alto de perdão de pecados e novo nascimento. Eu não poderei trazer a meu Deus o fato de que meu pai é um pastor e que eu nasci dentro de uma igreja, e meu pai é um pastor, você sabe. Eu não poderei fazer isso. Eu não poderei trazer os meus anos de EBD, de acampamento, de embaixadores do rei, de sociedades de criança, de cantar no coral, de cantar no louvor. Eu não poderei trazer estas coisas diante do meu Deus, porque cristianismo é uma experiência radical, pessoal, na alma, chamada de conversão. E a Bíblia é permeada de declarações sobre a necessidade de conversão. E para entrar no reino de Deus, o ensino é este. O primeiro critério, o critério é conversão. O requisito para uma pessoa entrar no céu é nascer de novo. O primeiro critério deste nascer de novo, desta conversão, está aqui:
arrependimento de pecados. Ouça novamente. E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse, falando sobre a conversão, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bem, a Bíblia está permeada de declarações sobre arrependimento para a conversão. Se ele está dizendo, vocês em arrependimento não deixarem esse orgulho e essa ideia de ser cristão por ter nascido em um contexto cristão e toda a superioridade imaginária, carnal, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O arrependimento, está dizendo o Salvador, é a porta de entrada no reino dos céus. Arrependimento leva à conversão. E a Bíblia, mais uma vez, está permeada, preenchida de declarações sobre a necessidade de arrependimento para a salvação. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Conversão, salvação, sempre está atado a arrependimento de pecados diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo declarou, eu não vim chamar justos, religiosos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5,31. Em Lucas 5,10 ele diz, e vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os apóstolos pregavam arrependimento para a salvação. Atos 26:20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância dos homens e ordena agora todos os homens que se arrependam. Atos 1:30. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. João Batista pregava o arrependimento de pecados para a salvação, dizendo, deem fruto que mostre arrependimento. As primeiras palavras do Senhor Jesus, aos 30 anos de idade, ao iniciar o seu ministério público, foi, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amigos, arrependimento é vital para a conversão. Ninguém entrará no céu, diz a palavra de Deus, sem conversão. Sem arrependimento não há uma experiência de ser transformado. O que é arrependimento? Bem, deixe-me lhe dizer o que não é arrependimento, para que fique bem claro em nossas mentes o que é. Arrependimento, por exemplo, muitos confundem aqui. Arrependimento, não é medo da morte, temer a morte. Alguém sofreu um acidente, eu sofri um acidente no ônibus, no carro. Aquele senso da morte, uma enfermidade fulminante me toma. A pessoa sente a fragilidade da morte. A morte se torna próxima, parece que ela está ali cochichando no ouvido, ela está muito próxima. A pessoa normalmente se lembra de Deus, se lembra da eternidade, se lembra que tem uma alma. E a pessoa se entristece, talvez, se lembra de Deus, lembra que é pecador, quantas coisas erradas eu fiz. E por causa desses sentimentos, no momento da proximidade da morte, de uma enfermidade, a pessoa passa a concluir que é um verdadeiro penitente. Eu chorei, eu senti a proximidade da morte, eu senti que eu sou um pecador. Então Deus está comigo, por isso senão eu não sentiria essas coisas. Eu senti alguma amargura, algum remorso por ter pecado, mas logo que o acidente ficou para trás, logo que a enfermidade passou, o perigo se vai, a pessoa volta a viver mais ou menos como antes, e logo a consciência é apaziguada. Há muitos casos na Bíblia. Saul poupou um rei entre os cananeus e trouxe as ovelhas, as vacas e aquele rei. E Samuel veio, perguntando, que barulho é esse de vacas e ovelhas? Nós poupamos o melhor para o sacrifício. E por isso Deus tomou o trono dele. E ali estava o rei também. Chama o rei. E lá vem o rei dos cananeus e diz, já passou o temor da morte. Não me mataram, me pouparam, já passou o temor da morte. O resultado é que Samuel precisa pegar a espada e esquartejá-lo. Queridos amigos, arrependimento não é medo da morte. Esse medo passará e você voltará aos teus pecados. E um dia haverá um julgamento surpreendente. Isso não é arrependimento. Não é arrependimento bíblico que conduz ao perdão. Uma coisa é ser um pecador aterrorizado diante da morte. Outra coisa é ser um pecador arrependido que vem a Deus em arrependimento. Segundo, um impulso emocional contra o pecado não é arrependimento. Muitas vezes nós passamos por isso. Nós cometemos um pecado
E de repente vem aquela amargura, aquele remorso terrível, não é? E há uma resolução de deixar o pecado. Como eu fiz isso? Que pessoa ignorante eu fui em fazer desta maneira essas coisas? Como eu posso ter colocado essas coisas diante dos meus olhos? Como eu posso ter me manchado em meu corpo desta maneira? Que horrível! Eu vou deixar essas coisas. Uma situação difícil, eu fui levado a isso, um momento de angústia, mas que logo quando a situação passa, não há continuidade. A pessoa continua a mesma e logo ela retorna ao seu pecado. Isso não é arrependimento bíblico? Abandonar uma forma de pecado e seguir em outras formas? Porque, veja, uma pessoa pode abandonar um pecado e dar lugar a outro. E uma pessoa pode abandonar pecados mais visíveis, mais exteriores, mais notáveis, enquanto mantém outros mais sutis. Uma pessoa pode abandonar um pecado porque isso lhe fez perder ponto no meio da comunidade. Como eu posso ter sido ganancioso desta maneira? Eu fui com muita sede ao pote, eu pequei, eu errei, todo mundo viu. Eu vou parar com isso porque eu estou perdendo pontos. Isso não é arrependimento? Deixar um pecado mais visível de lado e seguir em outros? Um pecado pode ser abandonado por motivos de prudência mais do que por arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento, então? O verdadeiro arrependimento, ele começa quando há uma visão clara do pecado. Deve haver uma visão do pecado. Cair em si. Eu não somente peco, agora eu entendo. Eu sou um pecador. Eu não somente falo certas coisas erradas, penso certas coisas erradas, eu vivo nessas coisas. O primeiro passo, ou melhor, o arrependimento, ele começa com uma visão de pecado. Davi, no Salmo 51, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Eu pequei, Senhor, contra ti. Quando eu entrei naquela câmara com Batseba, eu fiz isso diante dos teus olhos. O Senhor me viu ali. Eu pequei. Quando eu liguei aquele computador e vi coisas absurdas, eu fiz isso diante dos teus olhos santos. Quando eu falei coisas erradas, quando eu roubei, quando eu menti, contra ti eu pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Arrependimento inicia-se com uma visão de pecado. Eu sou um pecador e o meu pecado é contra Deus, sempre contra Deus. E arrependimento, ele gera uma tristeza pelo pecado, uma aflição pelo pecado, porque o meu pecado é contra o meu Criador. Os sacrifícios para o Senhor são, diz o salmista, um coração quebrantado, tristeza, segundo Deus no coração. Atos 2,37, eles foram compungidos no coração quando Pedro pregou e falou do pecado deles em crucificar o Salvador. Visão do pecado, eu sou um pecador. Tristeza na alma pelo pecado, e então, por fim, sem o qual não há salvação, confissão de pecados. 1 João 4, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Salmo 32, 24, confessei-te o meu pecado, e o Senhor ouviu o meu clamor. Confissão, meu querido amigo, é para com Deus. Arrependimento é para com Deus. Se eu pequei contra o próximo, eu pequei contra Deus, porque eu quebrei a lei de Deus que diz, não furtarás, não darás mau testemunho. Assim, arrependimento de pecados não é um mero remorso. Arrependimento de pecado é visão de que eu sou um pecador, tristeza na alma pelo meu pecado. Então, confissão do meu pecado para com Deus. Isso é arrependimento para com Deus. Isso já aconteceu com você? Você já experimentou conversão? Na verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. Esse é o primeiro critério para entrar no céu, conversão. Mas há um outro elemento na conversão que nós aprendemos aqui, que conduz a entrar no céu. Arrependimento de meus pecados, e há também uma atitude agora. Está aqui neste versículo de número 3, 2. E Jesus chamou o menino e pôs no meio deles. Em verdade vos digo que se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Não vos fizerdes como uma pequena criança. Como assim fazer-se como um menino? Bem, isso se refere à maneira de crer. Tem em vista a fé que é necessária para uma pessoa ser salva. Por um lado, arrependimento, por outro lado, fé. Os dois lados de uma mesma moeda chamada salvação, arrependimento e fé, andam juntas, rolam juntas. Ele estava falando sobre isso, e ali estava uma pequena criança, e o Senhor queria
que o orgulho e a presunção que iria lhes impedir de entrar no reino de Deus fosse dissolvida ali. Enquanto eles não abandonassem aquele orgulho, aquela atitude crista alta, orgulhosa, eu não sou ninguém, mas eu sou cheio de orgulho, uma coisa absurda o orgulho. Enquanto eles continuassem agindo daquela maneira e persistissem ao longo dos seus ministérios agindo daquela maneira, sem arrependimento, e não viessem a Deus como uma pequena criança, em fé, em confiança, eles não seriam salvos. Meus amigos, a fé para a salvação necessária é uma fé simples. Crer, se entregar. É como a atitude de uma criança, é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele fala sobre arrependimento, converter-vos. Ele fala sobre a fé necessária em Deus para a salvação, como de uma criança. Quando o Salvador disse: se vocês não se fizerem como uma criança pequenina, e não crerem como uma criança, e não tiverem fé no Evangelho como uma criança tem fé nas coisas, não entrarão no reino de Deus. Ele não quis dar a entender àqueles apóstolos adultos que eles teriam que fazer ou pretender se fazer de inocente. Inocente, sou um crentezinho, como vai? Tudo bem? Não, nada disso. Ser um cristão não é pôr uma roupagem de humildade. Querido amigo, Deus abençoe, paz no Senhor, alegria, como vai? Tudo é bênção. Nada do tipo, queridos amigos. Tornar-se como uma criança, exercer uma fé necessária como a de uma criança. Deixe-me tentar ilustrar isso. Mencionei essa ilustração um tempo atrás, mas ela cabe aqui também. Conta essa história de uma feira de artigos e diversão, onde um determinado homem, ele abriu uma pequena mesa, havia uma tenda, ele abriu uma pequena mesa ali, e naquela mesa ele empilhou moedas de ouro no valor, cada moeda, de R$500. E ele colocou aquela pilha bem organizada, muito bonitinha, em cima daquela mesa, e as pessoas passavam naquela feira, e diante daquela mesa, daquelas muitas moedas de ouro, cada uma valendo R$500, ele colocou uma pequena placa que dizia: é gratuito, tome, leve uma. E as pessoas passavam por ali, naquela feira, tantas coisas sendo vendidas, né? Todo mundo vem comprar minha roupa, e é o melhor tecido, o melhor material possível, e todo mundo querendo vender o seu produto, e naquela mesa, moedas de ouro, douradas, e apenas uma plaquinha: venha, é gratuito, tome, leve uma. E as pessoas passavam, adultos e jovens, e olhavam e diziam: isso é enganação, isso é uma isca, claro, quem vai dar moeda de ouro? E as pessoas iam, eu não me engano, e passavam, compravam roupa e seu sorvete, e seguiam em frente, a feira continuava, ele estava ali em pé, uma mesa, moedas de ouro de verdade, uma pequena placa dizendo: é gratuito, tome, leve uma. Em determinado momento, criança, sabe como, né? Pequenininha, né? Ainda mais as menorzinhas, 2, 3 anos de idade, gratuito, tome, pega uma, foi, pegou uma, pôs no bolso, olhou para a pessoa, foi embora. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui com a criança no colo. Esse é o sentido das palavras do Senhor Jesus Cristo. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, aqui está diante de você, meu querido amigo, um tesouro incalculável chamado salvação, a pérola de grande preço, o maior tesouro possível. E o Evangelho, que esta placa diante desse tesouro está dizendo: estenda a mão vazia e receba o tesouro da vida eterna. E você ouve: é gratuito, Cristo pagou, eu preciso só crer e me arrepender. E você, marmanjo, muito sábio, muito inteligente: de graça? Não, salvação, de graça, gratuito, de grátis. Pegar, ser salvo, só crer, me arrepender, mais nada, todos os meus pecados, toda a minha mentira, a minha cobiça, a minha traição, a minha fornicação, perdão de tudo isso, de graça, reconhecer o meu pecado, crer no Salvador e me entregar. Não é possível. Eu prefiro subir uma escadaria de uma igreja de joelho e sangrar. Eu preciso comprar. Isso não pode ser de verdade? Como pode? A pessoa pinta e borda, mata, rouba, se droga e faz tudo, agora salve, de graça, na hora, sem nada. Não acredito nisso. Na verdade vos digo que se não vos fizerdes como um pequeno menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque eu preciso desta fé que crê nesta declaração que diz: você é um miserável pecador. Isso eu não aceito.
e que diz: mas você pode, miserável pecador, vir a mim, o Salvador, e eu te salvarei. Salvação, céu, vida eterna, perdão, uma nova vida, resposta às minhas orações. Não é possível essa mensagem. Se não vos tornardes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui está diante de você nesta noite o Evangelho. Eu me esforço para tentar lhe dizer que Cristo pagou e sofreu e Deus proveu, e você talvez sentado diga aí: mas eu já fui batizado, eu já paguei, mas eu já vivi uma vida boa até aqui, eu estou tranquilo. Se não vos converterdes e vir a Cristo em arrependimento e fé, de modo algum você não entrará no céu. E quem está falando aqui é aquele que tem a chave do céu, e você será barrado ali. Mas se você vier como uma pequena criança e crer e dar crédito a Cristo e trazer os teus pecados a Ele como um vil pecador, você será salvo. É um tesouro maravilhoso, querido amigo. Ele diz para você: venha, venha, venha e receba sem preço, sem dinheiro, ó vós todos os que estáis cansados de pecar, com a culpa na mente, sem saber se eu nasci de novo ou não, indo à igreja domingo após domingo, eu não sei se eu estou salvo. Vinde a mim, vinde a este tesouro, toma, beba de graça, sem preço, sem custo. Eu paguei, Cristo Jesus o Salvador. A salvação de Deus é oferecida através de Cristo, meu querido amigo. E você olha para esta placa do tesouro chamado Evangelho, Boas Novas, e diz consigo mesmo: não é possível. Somente estender a mão, um arrependimento sincero, uma entrega verdadeira. Não, eu vou continuar agindo como se eu precisasse fazer por merecer. Eu vou continuar agindo como se eu tivesse que pagar. Não é possível. É maravilhoso, eu estou acostumado, as pessoas me dão uma coisa boa, eu preciso retornar em troca, eu preciso pagar, não quero. Sabe por quê? Porque você é orgulhoso. E pessoas orgulhosas não querem sentir que devem alguma coisa. Por isso eu preciso fazer alguma coisa. Já paguei, já fiz alguma coisa em volta, não tenho um senso de que eu tenho um dever de agradecer. Será que o problema é o orgulho? Se não vos fizerdes como meninos, jamais entrareis no reino dos céus. Como meninos. Pensa sobre isso, é Cristo ilustrando, Ele nos dá ilustrações para nós pensarmos: a luz, o sal, a ovelha, o menino. O menino, o infante, é alguém que depende do seu pai, não é? O que é que um menino, uma pequena menina que deseja algo maravilhoso pode fazer para ter aquilo? Nada, não tem dinheiro. O que ele faz? Pede o pai. Se você não pedir como um pecador que necessita, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O menino, não é? O que o menino faz? Bem, o menino é frágil. Ele depende. Você já viu uma criança de 2, 3 anos? Olha, você não se comporta assim não, que a cuca vem à noite. A cuca. Pai, eu vi a cuca passando, foi uma boia que o senhor estava levando para a piscina. Criança crê, não é? Crer, querido amigo, perdoe minha ilustração cômica. Crer que o próprio Deus tomou um corpo e natureza humana, que o Eterno se tornou um homem, e que Ele precisou morrer e se humilhar, é difícil para a minha mente humana crer como menino que Deus enviou um Salvador, e que nessa noite morna, no dia 29 de dezembro do ano de 2019, aqui neste lugar no Ipiranga, tão material, tão real, tão visível, se você crer em tua alma, algo profundo, glorioso, espiritual, eterno irá acontecer. Você descrê disso? Se não vos converterdes de modo algum, se não vos tornardes como um pequeno menino, de modo algum. Por quê? Porque eu preciso dessa fé que se entrega, que abraça para ser salvo. Uma criança, você diz: pula daí que eu vou te segurar. A criança não quer nem saber, ela pula mesmo, não é? Você diz coisas para ela, essa é a fé. Mas é uma fé numa verdade eterna, de um Deus que não pode mentir. Não é um salto no escuro, eu tenho que crer nessa religião. Religião, eu prefiro ciência, ser um religioso tem que fechar os olhos para a verdade de maneira alguma.
Você crê no Deus eterno que trouxe a existência e o universo em declarações claras, comprovadas, verdadeiras, uma mensagem que tem transformado bilhões de pessoas, mudado o destino de sociedades. Crer. Você já entrou no reino dos céus, você já nasceu de novo. É necessário conversão para que isso aconteça. Arrependimento e fé, como o Senhor Jesus mostrou aos seus próprios discípulos. Você vira a tua face para Cristo pela fé, enquanto você vira as tuas costas para o pecado, se entregando a Ele. Você crê que Ele fará, e Ele fará e te aceitará. Você pede perdão quando você se arrepende, você se entrega ao mesmo tempo. Como uma criança, o resultado da salvação torna uma pessoa como uma criança em muitos aspectos. Uma criança é o filho de alguém. Ao nascer de novo, você primeiro morre para o teu pai espiritual, Satanás, e se torna um filho de Deus, adotado por Ele. Uma filha da condenação, um filho da ira para um filho da salvação. A criança, ela representa inocência, não espiritual, porque todos nascemos pecadores, mas moral e intenções. Ela não é ofensiva, assim uma pessoa convertida. A corrupção do pecado e a malícia é removida como uma criança. Pureza é colocada nas afeições, nas atitudes para com o próximo, para com o sexo oposto. A conversão transforma uma pessoa como uma criança. Uma criança, ela é governável, não é? Debaixo da autoridade de Deus, a rebelião cessa. E aquele temperamento explosivo vai embora. Uma criança é humilde, ela não liga para a pompa, não é? Se a mãe veste a criança bonitinha, com terninho, ela está alegre. Se a mãe veste ela igual um palhacinho, um leãozinho, um macaco, ela está alegre, está bonito, vai para a rua, de todo jeito. Ela não tem pompa. Você vê uma criança de um pai rico com a criança de uma pessoa mendiga, junto, brincando, compartilhando brinquedo no shopping ali. Já viu isso? Uma criança humilde, e a conversão dissolve o orgulho maligno. Humildade no lugar de orgulho, arrogância, cobiça. O orgulho fez cair do céu os anjos que pecaram e te deixará de fora do céu, se você não vier a Cristo nesta noite como um pequeno menino, uma menina com fé. A época da infância é a época do aprendizado, e quando você nasce de novo, você entra naquele momento em uma fase intensa, prazerosa, maravilhosa de conhecimento. Você passa a entender a vida, a si mesmo, a palavra de Deus, e orar e conhecer tantas e tantas coisas. Sua mente é emancipada, a luz da verdade flui dentro de você, a Bíblia, a palavra de Deus, conhecer o presente, entender sobre o futuro. Tudo que você precisa nesta noite é conversão. E somente Jesus Cristo pode fazer isso. E você deve pedir a Ele, e pedir da maneira certa, como um pecador, em arrependimento, com uma fé singela, com uma fé verdadeira. E disse a eles e a nós: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você deve, meu querido amigo, você deve se arrepender nesta noite e se entregar completamente ao Salvador. Uma fé simples, uma entrega verdadeira, um arrependimento completo. E Ele te salvará, e como um filho, Ele falará à tua alma: meu filho, minha filha. Vamos orar juntos.